de aparecer no ar, pode ser que a gente já esteja no ar, pode ser que a gente não esteja no ar. Na dúvida, a gente já está no ar. Estamos aqui reunidos mais uma vez, às 6 horas, nesse 18 de junho de 2020. Hoje com convidado em São Paulo, convidado nos Estados Unidos, convidado em Guaxupé. Eu tô aqui em São Paulo também, o Mauri Palos em Guaxupé. Antes de apresentar os convidados, só quero dizer que ainda não saiu o número de casos de Covid-19 hoje em Guaxupé e que a gente vai retransmitir já já uma coletiva com a secretária de saúde, não sei se vai ser uma coletiva ou um pronunciamento da secretária de saúde de Guaxupé, Daniela Betelli. Não é comum a prefeitura convocar pronunciamentos nesse horário. O normal é que às 17h30 haja a divulgação dos números, como a prefeitura faz todos os dias, às 5h30 da tarde, e depois às 7 horas da noite sai aquela imagem, aquele quadradinho, aquela tabelinha simplificada com os números. Então eu não sei o motivo pelo qual a prefeitura não divulgou os casos de coronavírus em Guaxupé hoje e por que essa coletiva foi convocada, esse pronunciamento da secretária de saúde já estava marcado para 6 horas. A gente está monitorando aqui. Assim que começar, a gente vai também retransmitir a fala da Daniela Betelli. Ontem, o boletim da prefeitura mostrava que a cidade tinha 51 casos de Covid-19 confirmados. 2 pessoas internadas sob suspeita, 2 óbitos sob suspeita. Esse é o número de ontem. O número de hoje, então, como eu falei, ainda não foi divulgado. Tivemos um óbito em Guaranésia confirmado. A gente vai falar sobre isso na live de hoje. Bom, vocês estão vendo aí na tela, da esquerda para a direita, o Mauri Palos, diretor do Cine 14 Bis, Dr. Edson Leite, que é pneumologista, Luiz Antônio Prosperi, jornalista, e Cláudio Spiegel, engenheiro, que esteve com a gente na live de terça-feira, que volta a conversar conosco hoje direto dos Estados Unidos para complementar aqui as informações, para comparar com os números dos Estados Unidos e também para enriquecer ainda mais esse debate. Queria cumprimentar primeiro aqui o Dr. Edson Leite, que está conosco mais uma vez, pela terceira vez, né? A gente conversa com o Dr. Edson Leite, que tem muita coisa para falar sobre esses casos de Covid-19. Eu vou passar a palavra para o Dr. Edson, mas assim que começar a transmissão aqui da prefeitura, a gente interrompe e ouve a Daniela e depois volta. Pode ser, Dr. Edson? Tudo bem? Boa noite. Pode. Tranquilo, sem problemas. Boa noite, Caetano. Boa noite aos colegas aí de hoje. Prazer estar aqui novamente. Vamos conversar um pouquinho sobre a Covid-19. O senhor está preocupado, Dr. Edson, com esses 51 casos? Preocupado. Preocupado, acho que todo mundo está preocupado. A gente tem uma situação hoje aqui na cidade que não é mais tranquila como era no começo de maio. Até a abertura do comércio, a gente tinha 5 casos oficialmente documentados em Guaxupé. Com a abertura próxima ali ao Dia das Mães, era esperado que esses casos aumentariam, como aumentaram, mas acho que uma proporção acima do que o que a gente estava imaginando. Provavelmente hoje eles vão anunciar um número expressivo de diagnósticos no dia, a gente vai aguardar para ver, mas a gente tem sentido isso no consultório, no hospital, é nítido o aumento dos casos suspeitos, e agora com mais testes, como a gente está fazendo, então é natural até esperado que aumenta, mas eu achei que aumentou numa proporção um pouco acima. Acho que a população relaxou um pouco, as medidas de reabertura, acho que também foi um pouco precipitado da forma como foi feito, não criticando a reabertura, porque a reabertura é inevitável, mas precisava ter sido feita num ritmo um pouquinho mais lento. Sentir um pouco, testar mais, como os países que estão conseguindo um bom controle fizeram, acho que a gente pecou um pouquinho nisso. Eu costumo falar que o Brasil testava muito pouco, hoje ele testa pouco, né? Ele melhorou, mas ainda está abaixo do que o que a gente precisa. Guaxupé, Caetano, se você for comparar aqui com as cidades ao redor, ela testa bem. Às vezes o pessoal vem no consultório e fala, a situação em município X está tranquila, no Y está muito calma, mas sem teste vai estar calmo mesmo. Se a gente não testa, a gente não descobre. Então a gente precisa testar mais. E aí a gente realmente vai descobrir um pouco além do que o que a gente está imaginando. Tá. É curioso que a gente está num país, no Brasil é tudo diferente do resto do mundo, né? A gente está falando, inclusive essa live de hoje é para falar sobre isso, né? Para falar sobre reabertura. É, A curva está subindo, mas a gente está falando em reabertura.
Luiz Antônio Prósperi, tudo bem, gordo? Prazer revê-lo aqui mais uma vez. Prazer é meu, Caetano. Boa noite a você, a Mauri, doutor Edson, ao Cláudio lá nos Estados Unidos. Estamos aqui prontos para debater mais esse dia terrível de coronavírus no Brasil e parece também em Guaxupé. O senhor continua recluso aí, né? Continuo Vai no fechadinho aqui. mercado. Mercado de vez em quando ali na rua de baixo com um cachorrinho, mas volto correndo, morrendo de medo. Eu sou um paranoico com isso aí, tendo a todas as determinações, morro de medo, chego em casa, deixo o sapato na porta da rua, higienizo até as patinhas do meu cachorro para não correr nenhum risco, porque também a gente vive uma situação de um pouco de desinformação, né, a respeito do que está acontecendo, principalmente aqui em São Paulo, que também fizeram uma flexibilização muito, acho, repentina, acho que não deveria ser feito, depois a gente pode até discutir sobre isso. Mas estou aqui fechado já há mais de 90 dias, com uma saudade louca de ir para Guaxupé, não vou. Meu pai está aí em Guaxupé, está em Guaxupé. Há quase 4 meses que eu não vejo. Então está assim, difícil, mas é obrigatório e a gente está tentando cumprir com tudo isso. Tá. Claudio Spiegel, bem-vindo mais uma vez aqui. Prazer estar com vocês. As coisas aqui não são tão diferentes como vocês estão falando, não. É a mesma coisa. Nós também... Aqui a quantidade de testes aumentou significativamente com a perspectiva da volta dos estudantes aqui na minha cidade, no termo agora do fall, né, do outono. E são 60 mil alunos e vão vir de tudo quanto é canto do mundo que vocês podem imaginar. Então, a infraestrutura de teste e triagem, e segmento e isolamento que a universidade colocou em efeito é muito grande. São 60 mil alunos, mais ou menos 20 mil entre corpo docente e administrativos. Então, os administrativos todos e o corpo docente é obrigado o teste para você voltar a triagem, o teste para você voltar ao campus. E nós estamos, eu como membro do corpo docente, eu estou, a minha escolha até o fim de agosto. E a espera é que setembro nós possamos voltar de uma maneira assim escalonada. Eles estão tentando colocar grupos diferentes em horas diferentes e mesmo assim com toda a infraestrutura básica de higiene, não tem reunião face a face. Todas as reuniões são feitas através da tecnologia. É obrigado o uso de máscara. Só pode estar sem máscara se você estiver sozinho dentro do seu escritório. Tá. Então, é isso tudo que está acontecendo aqui. Agora, nós também estamos numa ascendência da curva novamente agora, porque houve uma abertura aqui na Flórida, como o Edson falou, houve uma abertura aqui que, na minha opinião pessoal, foi um pouco apressada. Mauri Palos. Boa noite, Mauri. A prefeitura ainda não começou, né, a live com a secretária. Boa noite, Caetano. Boa tarde, bom dia a todos que vai nos assistir depois. Luiz, doutor Edson, doutor Cláudio, um prazer tê-los novamente aqui para a gente conversar um pouco sobre a pandemia e os protocolos de abertura da pandemia. Nós tivemos o prazer de contar com uma consultoria do Dr. Edson. Nesse período que o cinema está fechado, nós fechamos em 15 de março. Já passamos de 15 dos 6, então são mais de 3 meses, mais de 90 dias fechados, sem perspectiva de abertura. A gente fala isso desde o começo, das salas de cinema, dos eventos culturais, dos espetáculos, dos eventos esportivos, ainda não tem a perspectiva de retorno com o público, no caso dos eventos esportivos, né? Mas nós não deixamos de trabalhar nesses 3 meses. E uma das coisas que nós dedicamos desde o começo foi em pensar protocolos para a reabertura. Estou dizendo isso porque o mercado todo, não estou falando só do 14 Bis, só da equipe Cine, mas todo o mercado de cinema e de eventos tem trabalhado em protocolos de reabertura sem saber a data que vai reabrir. Nós, inclusive, divulgamos ontem o nosso protocolo
para que, inclusive, para algum setor servir de parâmetro para que possam usá-los. E eu vi o comércio abrir, também concordo com a maioria, o comércio, as indústrias em Guaxupé, na região, abrirem seguindo uma parte de um protocolo sugerido pelos governos. Mas eu queria, por isso que a gente provocou essa live hoje, esse bate-papo, para a gente saber, ouvir do Dr. Edson, se o protocolo se resume apenas em álcool em gel e máscara, porque a sensação que se tem é que colocou álcool em gel e está de máscara, você está salvo, ou que a pandemia acabou. Será que é essa a sensação que o pessoal está tendo? Que a pandemia está no fim, desde que eu use álcool em gel e máscara? Ou será que as pessoas estão se habituando a conviver com o vírus e perdendo o medo dele? Eu acho que é essa linha que vai conduzir hoje o nosso bate-papo, que é isso que a gente queria ouvir do Dr. Edson. Ao mesmo tempo, Caetano, estou acompanhando aqui também na prefeitura, no ar. Por enquanto, nada. Acho que a gente vai bater no papo, se aparecer, a gente coloca, pode ser? Perdeu o seu áudio, viu, Caetano? Perdeu o seu áudio. É que é a falta de experiência com mesa de som aqui. Começando agora, O Dr. Edson, então vamos ouvir aí a sua resposta para o que o Mauri perguntou. Assim, eu concordo plenamente com o Mauri. A gente teve a possibilidade de trabalhar mais próximo agora no protocolo para o cinema. E, assim, é uma loucura você pensar num protocolo de reabertura numa pandemia. As adequações que o Mauri precisa fazer, isso eu vou falar específico do cinema, porque a gente participou direto da elaboração. É surreal. Ele precisa diminuir a capacidade do cinema para pelo menos 30%, às vezes até menos, dependendo do espaço que tem. Precisa ter um cuidado com os funcionários, com os clientes, com os fornecedores. O protocolo precisa englobar tudo. E dá a sensação realmente que você colocou máscara, depositou álcool gel, a vida continua e a vida vai voltar ao normal. A vida vai voltar ao normal. Eu acho que quanto mais a gente demorar para entender isso, vai ser mais difícil da gente conseguir controlar isso. O normal não é mais o normal que a gente conhecia. A gente vai voltar para as atividades, a gente vai voltar para a vida cotidiana, mas de uma forma diferente. E não tem jeito de ser de outra forma enquanto não tiver uma vacina eficaz. Exatamente. Uma vacina em escala mundial. A gente vai precisar conviver com o vírus e a gente vai ter que ter as medidas de proteção. Agora, o que preocupa e o que incomoda é que colocou máscara e saiu para a rua, parece que a pandemia sumiu. Não tem mais caso. Aí a gente tinha uma situação muito confortável, eu imagino também, porque a gente testava muito pouco, e aí o pessoal relaxou. E na hora que você relaxa numa pandemia, é um problema. E a gente precisa lembrar outra coisa importante, Caetano. A nossa curva... Pode falar, Maurício. Você disse que quando você relaxa é um problema sério. A Daniela acabou de entrar. Posso transmitir eles? Pode, vai lá. Vamos conversa. Vocês me digam aí se a transmissão está ok, tá? Que eu vou fazer direto. Tá bom, a Daniela é a Daniela Betelli, que é a secretária de saúde de Guaxupé. A gente está vendo ela perfeitamente aqui, Mauri. Nós fizemos um teste, deu positivo, nós chamamos toda a família para fazer a testagem, temos aí um caso positivo. Isso no outro núcleo nós tivemos 5 pessoas positivas, também dessa mesma forma, pessoas positivas, tanto no contato, e aí nós tivemos 11 pessoas positivas. E mais um profissional de saúde, que é evidente, e o profissional de saúde, como bem todo mundo já sabe, pode aí, o profissional de saúde, infelizmente, ele está superado a expectativa do coronavírus. Dani, então vamos voltar aqui, tem várias pessoas entrando, está com mais de 600 pessoas assistindo nesse momento. Então hoje registramos 12 casos. Desses 12, 5 pessoas é de uma família e 6 pessoas de uma outra família, é isso? Então, são 2 grupos familiares, né? Uma família com 5 pessoas, outra família com 6 pessoas, e aí tem uma outra pessoa que é profissional de saúde. O importante é que essas pessoas só foram identificadas porque nós conseguimos identificar através do teste rápido. Então, hoje, o município
Daniela, e fala pra gente, com certeza as pessoas estão aguardando para saber como estão essas pessoas. Tem alguma pessoa internada? Como que está? O coletivo, né, que estão atualizados todos os dias. Então, desses 12 casos de hoje, um resultado positivo saiu, o cachorro quente está internado lá, já estava internado, testou positivo e foi pelo qual a família que já estava no tratamento também foi testada. Então, nós temos que estar todos internados e temos também mais um outro caso positivo, também Eu não sei como é que tá chegando o som para vocês aí, Não estou conseguindo ouvir direito, não. mas Eu também. a gente consegue ouvir bem quando o Paulo Rogério fala, mas quando a secretária fala, tá um pouco longe. Eu acho que a informação principal ela já passou, depois a gente até poderia convocar a secretária, convidar a secretária para falar com a gente numa outra live, talvez, não sei se você consegue entrar com a Vamos lá, gente agora a hoje gente ainda, né? está com 900, quase 950 pessoas assistindo. Ô Mauri, vamos então cancelar aqui E vai aumentando o número de pessoas aqui. o compartilhamento da sua tela, para a gente poder Casos conseguiu chegar seguir nesses aqui 12 casos através de duas famílias. o bate-papo com Uma os pessoa nossos foi convidados. internada e aí explica para quem está assistindo qual foi o procedimento. Essa pessoa Mauri deu tá no entrada telefone. na sua casa e aí, o que aconteceu? Acho que o Mauri não estava ouvindo você. Viu, Mauri? Vamos cancelar aqui o compartilhamento da tela da secretária, porque. Aí, agora sim, porque tá. O som tá um pouquinho. O som tá um pouquinho baixo, mas a gente fica na esperança de que vai melhorar, mas enfim. Não, o som dela está baixo. Tá repetindo porque vai. Não é só baixo, não, tá muito distorcido. Dá pra- Ó, eu tenho. Vamos tentar aqui, quer ver, ó? Vamos tentar por aqui, ver se vocês vão. É que vocês não vão conseguir ouvir daí. Bom, mas enfim, o principal é isso. Já 12 casos. Vou cancelar aqui, deixa eu fechar. São 12 casos confirmados. O Dr. Edson, eu vou pedir para o senhor desligar o seu microfone. O Mauri consegue desligar o microfone do Dr. Edson? Que eu acho que tá dando um retorninho. Mas eu vou pedir para abrir de novo, porque a gente vai passar a palavra para ele. Então, nós vamos agora para 63 casos confirmados em Guaxupé. De 51 para 63 casos. Isso porque a gente já estava achando 51 muito, né, Dr. Edson? Aí, abriu? Tá ouvindo agora, né? Sim. É um aumento significativo numa dosagem diária, né? No ritmo que a gente está indo, é um aumento considerável. Agora, e mostra outro comportamento interessante também do vírus que a gente vê. A taxa de transmissão é muito alta. Pessoas que compartilham a mesma residência, você vê que são duas famílias, basicamente, que levaram a conta, né? E na transmissão de pessoas que convivem na mesma casa, o índice de contaminação é muito alto. Por isso que é muito importante você tentar identificar rápido o paciente que está sintomático, testar, ter um resultado também com resultado rápido, porque o teste rápido ajuda muito nisso, você isolar esse paciente e a família o mais rápido possível. E isso é que é difícil o pessoal entender a questão do deslocamento, porque essa pessoa, a maioria lá vai estar assintomática. Eles foram testados porque teve um paciente positivo e eles acompanharam a família. Só que a pessoa assintomática vai na padaria, vai no supermercado, agora ela vai no comércio de uma forma geral, vai passear, vai reunir a família. Não sei, é pura especulação, mas acontece e a gente vê direto. Faz churrasco no final de semana, tem a festa de aniversário. E aí, resultado, uma transmissão alta dessa, você vai contaminando todo mundo. Essa é a importância de ficar em casa. Não é que a gente vai ficar em casa para impedir que a doença aconteça. A doença vai acontecer. Mas a gente tem que tentar diminuir a chance disso acontecer. E o distanciamento social é a única medida eficaz nesse sentido. A gente não tem medicamento que vai resolver isso num período curto. Nenhum deles, até agora, é eficaz. A gente não tem vacina. A máscara te dá uma proteção, mas ela protege você, protege o outro, mas ela não impede o contato.
contato entre as pessoas ele ocorre. A única forma eficaz é o distanciamento, é a gente permanecer mais tempo em casa, você diminui a chance. Claro que a gente não vai querer que as pessoas fiquem 6 meses em casa, isso é impossível, mas evita sair de forma desnecessária, evita reunir sem necessidade. A gente está vendo o Luiz falar aí que está há um tempo já sem ver o pai, sem ver em Guaxupé. E assim, é triste, é doído, é difícil? Mas se ele está contaminado e não sabe, vem aqui e visita o pai dele, passa um final de semana com o pai, vai passar para o pai, sabe? Então, assim, a gente não sabe. Ele volta para São Paulo, na terça-feira ele começa a apresentar sintoma, testa, está positivo. Uma ida desnecessária que a gente faz, você coloca muita gente em risco. Assim, é importante a gente ter essa consciência, não é só a minha proteção, é a proteção da minha família, é a proteção do meu pai, é a proteção da minha mãe, é a proteção da comunidade. Essa doença não é só o próprio umbigo. A gente precisa pensar na gente, mas precisa pensar no próximo. Senão a gente não vai controlar. Não tem jeito. Olha, Edson, eu até comentei com o Mauri e com o Caetano na terça-feira. Houve um caso aqui, na Flórida, um trabalhador braçal saiu de Miami, Dade County, e veio aqui para o county onde eu moro, no county de Alachua, que é onde é a universidade. Ele testou positivo, ele infectou 80 pessoas no lugar onde ele estava trabalhando. É um super contaminador. Exatamente. Então, quer dizer, o que você acabou de falar é importantíssimo, porque senão, se a gente até sair a vacina, ou a medicação, um protocolo aprovado de medicação, qualquer outro tipo de comportamento é uma roleta russa, mais ou menos. Exatamente. Exatamente. Às vezes um comportamento inocente. Poxa, mas eu vou visitar meu pai e minha mãe, vou falar um oi, é aniversário, vamos cantar um parabéns. Você coloca as pessoas em risco, não tem jeito. O Dr. Edson, essa questão aí da máscara, a gente tem uma máscara, hoje mesmo eu vi uma recomendação que agora a máscara tem que ter 3 camadas. A gente, cada hora uma coisa, agora 2, mas agora tem que ter 3, tem que ter uma de plástico na frente. Qual que é o ideal? O que é o melhor, afinal das contas, ou não dá para chegar a essa conclusão? Caetano, qualquer máscara que você coloca, ela já te oferece uma proteção. Esse é o primeiro ponto. Quanto melhor é a máscara, claro, maior é a proteção. Se você pegar uma máscara N95, que é a famosa agora para uso hospitalar, ela é a de proteção mais eficaz. Uma medida boa para a comunidade, eu tenho defendido isso e tenho visto cada vez mais as pessoas usando, é você ter a sua máscara caseira, aquela de proteção tranquila, que a maioria das pessoas hoje tem, a máscara cirúrgica, que é muito boa, mas ela está cara, é mais reservada para profissionais de saúde, é a gente usar a Face Shield, aquela que você vai descer a proteção toda, essa é de acrílico, ela é barata, ela é fácil de limpar, ela é reutilizável, você pode usar quantas vezes você precisar, uma água com sabão, um pouco de álcool, ela te protege, e ela protege o rosto como um todo. Então, se você tem a máscara caseira por baixo e a Face Shield, você vai ter uma belíssima proteção. Todo mundo precisa usar isso? Não. Mas quem está mais exposto deveria pensar no uso. Caixas de supermercado, atendentes de lojas, pessoal de recepção de hotel, por exemplo. Qualquer loja que você vai ter um contato direto com o público e uma rotatividade alta, a Face Shield é uma boa saída. Tem muita gente que defende hoje a gente levar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, de profissional de saúde, para a comunidade. Claro que isso tem um custo, mas no caso da Face Shield, isso é um custo barato e te dá uma proteção mais eficaz. Eu acho que se a gente ficar muito preocupado se a minha máscara tem a proteção A, B ou C, se ela é feita desse material ou daquele, a gente vai enlouquecer. Porque cada hora vem uma notícia. Basta você ter uma máscara de proteção boa. Se tiver uma Face Shield, melhor ainda. Porque ela impede que a pessoa salive lá, né? Exato. Perdigotos as gotículas.
né? Então, Exato. agora, se alguém espirrar e fica momentaneamente uma nuvem de espirro ali perto, a pessoa passa com essa máscara, ela pode inalar isso aí em algum momento. E você não toca o rosto com ela, né? Ela te dá uma proteção maior, você evita Então, mas você consegue, também. mas se você tem uma nuvem de, sei lá, de coronavírus no ar por alguns segundos ali, de repente você passa e respira aquilo, essa máscara não vai impedir que o ar chegue até o seu pulmão. Essa forma de contaminação hoje, ela está sendo bem questionada. O fundamental que você precisa é pessoa para pessoa. Essa é a principal forma de transmissão. Mas o que é pessoa Então, para pessoa? a chance maior é assim, você está em contato com alguém contaminado, conversando, abraço, beijo, toque, se essa pessoa espirra, se essa pessoa vai assoar o nariz próximo a você, a forma é o contato próximo entre as pessoas. Por isso o distanciamento social é importante, manter aquela distância de 1,5 metro, 2 metros entre as pessoas. Fila de banco, lotérica, supermercado, não é à toa que existe essa determinação, não é porque alguém decidiu, eu quero colocar 2 metros. Tem um motivo para isso. Então, se você mantém essa distância, a gotícula ela não vai voar, ela não vai saltar, ela não está disputando uma taxa de competição, ela vai num contato próximo. Então, se as pessoas estão próximas, esse contato vai aumentar muito mais. Você pega grandes eventos, jogos de futebol, shows, alguns aconteceram aí, Itália, Espanha, são bombas biológicas, né? Porque as pessoas estão muito próximas, o contato ele é imediato. No jogo de futebol, sai o gol, as pessoas se abraçam, comemoram, a taxa de contaminação é altíssima. Então, assim, a medida de proteção é distanciamento, máscara que você faz, limpeza de mão o tempo todo, o toque ele é importante, a gente coça o nariz, a gente coça o olho, a gente coça a boca, e aí você leva vírus junto. Então, essas medidas são fundamentais. Tá. Próspero? Então, esse tema aí da proteção, da informação, é o que eu acho interessante a gente discutir. Eu acho que o mais importante é a informação, viu, Caetano? O doutor Edson também. Porque eu me lembro que quando o Guaxupé teve o fechamento, né, do comércio, lá em março, no começo, o meu cunhado mandou um vídeo das viaturas passando pelas ruas da cidade pedindo para as pessoas ficarem em casa. Eu acho que isso aí deveria ter uma continuidade, não ter parado. Quando o flexibilizou, que abriu o comércio, eu acho que as viaturas deveriam voltar para as ruas também, pedindo para as pessoas ficarem em casa, alertando para o risco que é. O Dr. Edson alertou bem ali no começo da explanação dele, dizendo assim, tem que pensar em você, mas mais importante no próximo. E a gente está pensando muito na gente nesse momento. Pensa, estou me cuidando, não tenho problema, estou seguindo o protocolo como mandam os médicos, mas eu vou conversar com uma pessoa que está desprotegida ou eu estou desprotegido, e aí? Como é que fica? Então, eu acho que falta um pouco disso, mais informação, as pessoas terem um pouco mais de medo dessa doença. Eu acho que as pessoas estão sem medo. Liberou para ir para as ruas, pode ir no comércio, na ótica, no shopping, no bar, onde for, aí então tudo bem, acabou a pandemia não acabou. Muito pelo contrário, no Brasil, a gente ainda parece que nem chegou no pico ainda da pandemia. Então, acho que assim, falta muita informação, mas muita informação mesmo, informação correta e pesada, mostrando, expondo os riscos que todo mundo corre no dia a dia aí, da sua atividade, tem que trabalhar, tem que ficar em casa, todo mundo corre risco. Então, eu acho que está faltando isso, assim, as pessoas pensarem um pouco mais. Não é porque liberou uma loja que está tudo bem, podemos ir para a rua novamente. Não é porque liberou uma ótica que eu tenho que ir lá fazer o quê numa ótica, fazer o quê numa loja, se você não precisa estar fechado em casa. Vai comprar uma roupa para quê? Vai ficar dentro de casa, para que vai usar essa roupa? Então guarda, espera mais um pouco, tenha paciência. Acho que o grande grau, assim, a grande jogada, o grande lance que todo mundo tem que falar assim, paciência. Tenha um pouco mais de paciência, fique em casa o máximo que você puder. Se não puder, tem que trabalhar, dá um jeito de ir protegido, mas pense principalmente no próximo, não só em você. Esse que eu acho que é o maior recado. E se informar. Mas informar com... De volta àquela discussão da nossa live anterior, né, Caetano? Mas se informar de forma correta. Com notícias verdadeiras, não com fake news.
para ter uma noção do tamanho que é essa doença e do tamanho do cuidado que a gente tem que ter. Nesse momento, parece que a pandemia acabou no Brasil e não é o que a gente está vendo pelos números divulgados dia a dia. Eu sinto, Caetano, pessoal, eu sinto um pouco de descrença de alguns, mas eu acho que é mais por confusão nas informações. Eu acho que a falta que eu mais sinto, que eu mais percebo agora, não sei se é uma percepção de vocês, é uma falta de direção, uma falta de governança. Em todos os sentidos. Por exemplo, pegando o caso de Gospé, que não está diferente na região. A Prefeitura de Gospé criou um comitê especial de combate à pandemia. A Câmara Municipal criou também um comitê de combate e prevenção à pandemia, uma comissão provisória. Ou seja, os mecanismos estão criados. Não seria o correto, primeiro, esses conselhos, essa comissão, a própria prefeitura, direcionar a população, trazer informações claras de contaminação, de óbitos, se porventura acontecer, orientar protocolos quando começar a pensar em abertura, reabertura, e avaliar protocolos, não é mais ou menos por aí, e nesse sentido, qual seria a linha básica dos protocolos, por exemplo, para a maioria do comércio em aspectos, lojas e alimentação? Qual seria o protocolo básico para eles seguirem? E eles não teriam que apresentar algo para a prefeitura autorizar, olha, ok. E aí, na última instância, a prefeitura não teria que fiscalizar isso. Eu vou dar um exemplo que eu vi no final de semana, no sábado. Eu abasteci o carro, no retorno eu dei uma volta na cidade, até para rodar um pouco mesmo, passei lá pelo cemitério novo. Eu achei que estava tendo um velório, então e não era velório, era talvez uma competição de o que tinha de gente soltando piso, pasto estacionado, estacionamento do cemitério, e nada, nenhuma fiscalização, nenhuma polícia do municipal, nenhuma polícia militar, nada. Será que não tem certo descontrole desse livro, não? Mauri, olha, a palavra paciência... Ô, Cláudio, só um minutinho. Deixa eu pedir pro Dr. Edson fechar o microfone, que tá dando... Ou abaixar um pouquinho o volume da caixinha dele, porque tá dando um retorninho aqui. Doutor Edson, eu acho que você está assistindo ele também no Facebook, que eu acho que está dando um retorno de algum outro aplicativo aberto, não está, não? Não, o que estava dando retorno é que o som dele tá alto e fica captando quando a gente fala, vai e volta, entendeu? É isso. Agora melhorou, agora não dá para ouvir mais. Cláudio. Eu digo o seguinte, que a palavra paciência, nós conversamos na terça-feira, a pressão econômica existe, é real. Eu me sinto até privilegiado, acho que o Luiz é da mesma forma, e o Edson também, de poder trabalhar de casa, de ter os recursos e tal, mas isso não é a verdade para muita gente. A gente tem que saber disso também e tem que considerar. Mas a palavra paciência se aplica também àqueles que são gestores, porque a verdade é que a doença é desconhecida. O Edson, eu sou leigo, o Edson pode falar com muito mais conhecimento do que eu, mas essa doença não é conhecida. Então, não adianta dizer que amanhã vai ter uma regra do que fazer, além da paciência de poder se isolar e ter paciência com os gestores e com quem está fazendo o estudo científico para que a gente chegue naqueles 70%, 75% de imunização da distribuição dos hospedeiros. Que é aí que a epidemiologia mostra isso, que no ponto em que a gente conseguir com vacina ou com natural, com um crescimento natural da imunização das pessoas que são infectadas, quando a gente chegar nos 75%, vamos dizer assim, da população, aí ela entra em equilíbrio, né? Ela para de ser uma pandemia e vira um outro, porque todo ano vai ter alguns doentes e tal, e a espera é que a gente tenha uma vacina e um remédio que resolva isso. Mas a realidade agora é que não há. Então, a gente tem que ter paciência com a gente, com o que a gente faz, e paciência com aqueles que estão tentando conhecer cientificamente e desenvolver os protocolos de volta ao novo normal.
É isso, Edson. Eu não quero tirar. A pergunta foi para você, eu acabei respondendo, mas. Não, tá perfeito, é exatamente isso. Pegando um gancho do que todos falaram, o que eu imagino, o que eu vejo hoje, assim, é uma doença nova, a gente também não sabe, a gente está aprendendo, a medicina está aprendendo. É difícil a gente cobrar também, como o Cláudio falou, dos governantes uma resposta extremamente eficaz, porque eles também estão aprendendo. Mas tem dois problemas aí que eu acho que são cruciais. O Luiz colocou a questão da informação. Eu não sei nem se falta informação, eu acho que tem excesso de fake news, tem excesso de informação ruim, e isso é um problema. Além do excesso de informação ruim, de qualidade duvidosa, a gente tem também um problema que, aqui no Brasil, não sei, o Cláudio pode até falar com relação à posição do Trump, que eu imagino que é parecida com a do Bolsonaro. Tem um descompasso entre a administração federal, estados e municípios. E isso deu um nó na cabeça de muita gente. Porque aí a coisa ficou politizada, a pandemia deixou de ser uma questão de saúde e ser tratada como uma doença que a gente precisa ter mecanismos para amenizar isso, e virou um fla-flu. Ou eu defendo o Bolsonaro ou eu sou contra o Bolsonaro. O pessoal perdeu a capacidade de raciocínio. Chegou ao ponto da gente ficar prescrevendo uma medicação que não tem sequer estudos de eficácia comprovada. E agora eles estão mostrando que, além de não ter eficácia, ela não serve para a gente poder tratar a doença, ela aumenta muito o efeito colateral e é perigosa numa quantidade grande de pacientes. E assim, tem um monte de médico defendendo isso. Desde quando a gente vai prescrever um remédio que não funciona? Onde é que nós estamos com a cabeça? Então, assim, a gente parou de raciocinar, a gente perdeu o senso crítico, a gente começou a ter atitudes políticas no meio de uma doença. E como é que você quer cobrar que a população vai ser guiada numa situação dessa? É muito difícil. Então, assim, acho que cada um adotou uma conduta, cada cidade adotou um protocolo. Aqui em Guaxupé, adaptou um pouco o que o governo estadual quis fazer, mas também com um critério, assim, de abrir de uma vez, foi um pouquinho complicado isso. Mas é difícil a gente pegar também, criticar, crucificar, porque é difícil a situação do governante nessa situação. E se você não tem uma administração federal para também ter um pulso mais firme com isso e adotar algumas regras importantes, fica difícil a gente cobrar uma postura da população, é muito complicado. Eu concordo. E a gente tratou isso até numa live, né, Caetano, um tempo atrás, sobre essa calma, essa paciência, essa abertura ao diálogo, né, se propor a dialogar. E quando a gente se propõe a dialogar, a gente se propõe a falar e a ouvir. E o que se percebe é que existe, eu não sei como dizer, eu acho que é esse fla-flu, essa torcida mesmo, que vai se encaminhando para todas as esferas. Não tem uma certa paciência de alguns pontos. Por exemplo, agora mesmo, eu estava vendo na live da prefeitura, não sei se vocês observaram os comentários, acho que não estava para ver, mas tinham comentários lá culpando o comércio, porque o comércio abriu. Aí já tinha comércio se manifestando, não, que a culpa não é do comércio. E ninguém está procurando culpado. A verdade é isso, né? Não há informações, não há informações claras, todo mundo está fazendo o máximo, mas alguns têm que assumir a sua responsabilidade, como as associações comerciais, como as prefeituras, os governantes, o governo federal, o governo estadual, precisa assumir posições e buscar alternativas dialogando. Porque não fica um pouco essa impressão? Olha, se eu usar máscara e álcool em gel, tá bom, estou protegido, posso ir para a rua. Autorizaram a abrir o comércio, eu vou abrir o comércio. Tem máscara e álcool em gel, tudo bem. Comércio, a discussão é abre ou fecha? Não é um pouco mais amplo? Será que não tem outras discussões de protocolo? Será que economicamente também não tem outras discussões para se fazer, além do abrir e fechar? Será que não tem mecanismo que se pode buscar de financiamento público ou financiamento a longo prazo, a juros zero, a juros barato, ou compartilhamento de ideias, ou compartilhamento de vendas? Não existe alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, como fez o Magazine Luiza. O Magazine Luiza usou toda a sua estrutura para ajudar pequenos e médios comerciantes a venderem online. E a gente vai fazer uma live, talvez, da semana que vem, para justamente falar sobre
o dinamismo que ganhou as vendas online e as entregas, as transportadoras que entregam compras online. Tem outros exemplos, Mauri. Por exemplo, o Zoom. A firma que faz o Zoom está nadando de braçada, né? Uhum. Porque a demanda cresceu enormemente e eles conseguiram que a infraestrutura chegasse num ponto a praticamente apoiar tudo que está acontecendo. Tem muito pouca reclamação de problemas com o Zoom. Teve algumas coisas logo no começo, mas eles equilibraram e ficou muito bom. A Amazon, por exemplo, é outra que está dando de braçada, porque está vendendo uma barbaridade, todo mundo está comprando nela. Essas parcerias que você mencionou são importantes. Eu acho que a gente deve investir nesse tipo de coisa, porque, novamente, a base científica de conhecimento dessa doença está avançando, tem muita gente trabalhando nisso, mas tem que se ter paciência, porque vai demorar. Para se aprovar um protocolo, a minha carreira foi na indústria farmacêutica, eu sei que não é assim. Entende? O Edson deu o exemplo da droga que está sendo prescrevida, né? E tem até problemas de efeitos colaterais. O Centro de Disease Control aqui dos Estados Unidos na realidade, teve que publicar um estudo, isso foi mais ou menos há 2 semanas, dizendo do perigo dessa droga que não faz bem e faz mal. Então, quer dizer, essas coisas tem que se procurar essas parcerias que você mencionou, para que a gente possa caminhar para frente em vez de caminhar para trás. Porque se a gente abrir, a decisão não é binária, não é abrir ou fechar. Se a gente abrir sem o conhecimento, nós vamos andar para trás. Nós vamos começar outra vez num ciclo mais anterior, aonde os números vão crescer e mantendo o dedo no pulso da capacidade do sistema de saúde. Eles é que são... É aí que está realmente o limite. Porque se a gente não tomar cuidado com isso, vai acontecer como aconteceu na Itália, onde eles tiveram que começar a decidir quem é que eles iam tratar e quem é que eles iam deixar morrer. Mas a questão do abre e fecha é porque as pessoas não conseguem respeitar regras, né? Então, é porque não existe conscientização. Porque não adianta você contar com bom senso e com individualmente cada um fazendo a sua parte, porque não dá. É só você observar na rua, né? As pessoas não sabem usar máscara. A pessoa não sabe para que serve a máscara. O sujeito usa a máscara, eu já falei toda live, eu falo isso e eu acho que é importante falar. A pessoa encontra o outro na rua, eu vejo isso, porque às vezes eu vou no mercado e sempre que eu saio eu vejo gente assim, o sujeito tira a máscara para conversar com o outro, sendo que exatamente o objetivo da máscara é impedir que você salive em cima do outro, né? Um dos objetivos. Oi, Cláudio. Tem uma piadinha na internet falando que eles estão achando até que a pandemia é uma pandemia de cachumba, né? Porque todo mundo tem a máscara aqui no pescoço. É verdade. Então aí, minha suposição nisso que o Mauri está dizendo, né? Vamos fechar porque é uma forma de impedir que as pessoas vão até o local, de que as pessoas, né? Porque já que as pessoas não conseguem cumprir os protocolos, né, de isolamento, de ficar distante, de usar a máscara direito, já que não dá para contar com a boa vontade de cada um, a gente tem que fazer algo em massa. Dr. Edson. Caetano, o Cláudio colocou um ponto aí importante, que é assim o papel da ciência nisso. Ele falou do CDC. O CDC precisou revogar a autorização temporária que ele tinha dado aos médicos americanos de prescrever, no caso, a cloroquina, porque os estudos hoje mostram que ela não funciona. E numa determinada população, ela é perigosa. Então, os médicos americanos hoje não são mais autorizados a prescrever a cloroquina para o tratamento, a não ser em locais de estudo que você acompanha e testa a droga. No Brasil foi o contrário, estimularam a prescrever uma droga, continuam estimulando a prescrever uma droga, embora as evidências sejam todas contrárias. O que tinha que ser uma coisa científica, o tratamento da doença Covid-19 virou uma decisão política. E o papel da política, nesse caso, dos nossos gestores, é providenciar recursos e condições para que a população possa sobreviver. A gente não quer que todo mundo fique em casa 1 ano, 2 anos. Isso é inviável. O Cláudio colocou muito bem. Tem uma porcentagem da população que pode, que consegue trabalhar em casa, que tem recursos. A grande maioria não consegue. Então, a solução não é a gente trancar todo mundo em casa.
Você segura durante um tempo, você fazer a famosa achatar a curva, dar uma segurada nos casos, preparar o sistema de saúde e evitar o colapso, que é um caos. Quando acontece isso, é morte para todo lado. A gente viu vários exemplos disso no mundo. Agora, vai flexibilizar? Vai. Isso vai acontecer? Claro, é necessário que isso aconteça, mas com critérios, com cuidado, com teste, com protocolo, com avaliação, com alguém fiscalizando. Não pode ser oba-oba, vai dar errado. Não tem jeito. O Brasil está entrando na onda de liberar, porque a Itália liberou, que a França liberou, porque os Estados Unidos estão liberando. A nossa curva é diferente. Nós começamos depois na pandemia, não está na hora de fazer isso. Você pode fazer em algumas cidades, quando elas estão bem controladas. Não dá para fazer isso nacional, não dá para fazer nem estadual, não dá para você pegar Minas Gerais e querer abrir Minas Gerais. A nossa situação é diferente de Belo Horizonte, de Montes Claros, de Juiz de Fora, de Divinópolis. Cada cidade tem uma curva, cada cidade começou num tempo, cada cidade fiscaliza os seus casos. E aí a gente consegue, olha, tem que segurar um pouco, agora dá para liberar, mas libera com cuidado. O que eu acho que faz uma confusão danada é você achar que o comércio liberou, eu posso liberar tudo. Então, eu posso fazer festa, eu posso fazer churrasco, eu posso sair, eu posso ir na sorveteria. Você até pode, mas vai com cuidado, de vez em quando. Não é para sair todo mundo passeando, conversando, batendo papo. Aí é muito difícil, é complicado. E eu acho difícil, Caetano, exigir da população só uma parceria nisso, um cuidado, sendo que a informação chega com a qualidade ruim, o gestor não faz o papel correto dele, tem a briga com o governo federal, aí fica muito difícil, é complicado a gente exigir isso. A gente até tenta, você faz o seu trabalho, se esforça, você tenta conscientizar, mas é difícil, não é uma tarefa fácil, não. Quando tem muita gente trabalhando no contrário. Quais seriam, eu acho que eu tinha feito, a gente acabou perdendo um pouquinho a pergunta lá atrás. Não, o foco está dentro. Quais seriam hoje as diretrizes básicas de um protocolo qualquer área? Seja indústria, comércio, eventos? Você tem que pensar em duas coisas importantes aí. A empresa, os funcionários, e aí seja uma grande empresa, uma pequena empresa, um comércio local, mas proteção dos funcionários e proteção dos clientes, dos consumidores. Acho que isso você tem que ter em mente. Uma coisa não exclui a outra. Lógico que a empresa precisa pensar nos seus funcionários, tem que ter todo o protocolo, mas precisa pensar nas pessoas que estão chegando lá também. Então, você tem que oferecer meios para essa pessoa estar protegida. Básico. Claro que vai variar de acordo com o tamanho da empresa, o tamanho de área física que ela tem, a disposição dos escritórios, as estações de trabalho, o que ela negocia, tudo isso aí, cada um vai avaliar individual. Mas, regras básicas, distanciamento social, isso é obrigatório. As pessoas têm que estar afastadas uma das outras. Uso de máscara para todo mundo. A questão de ficar sozinho é o único momento, mas sozinho mesmo, num ambiente maior que você pode ficar sem máscara. Como nós estamos aqui, eu estou sozinho no meu consultório, a maioria está sozinho no escritório dele, tudo bem. Mais de uma pessoa, máscara, tá? Então, isso é fundamental. Disponibilizar álcool em gel ou água, sabão, não precisa ser o álcool gel também está muito famoso, mas vamos lembrar, hein? Lavar a mão com água e sabão resolve, tá? Então, isso aí já ajuda bastante. Máscara, distanciamento, limpeza, etiqueta respiratória, isso básico. E para os clientes que estão chegando, você também vai ter que exigir isso, que venham com máscara, disponibilizar álcool para limpeza de mão, mantenha o distanciamento, isso é básico, isso é obrigatório. Agora, os outros, aí vai depender muito do ramo de atividade, do tipo de serviço. Para o cinema é um, para a academia é outro, para as lojas é outro, para a coxa o pé é diferente. Então, mas a regra básica é essa, é ter em mente limpeza, higiene pessoal e distanciamento. Aí a gente fica tranquilo. As escolas, escolas representam um outro problema também, né? A gente fez uma live aqui com duas educadoras recentemente e elas estavam falando dos pequenininhos, das crianças. Como é que você fala para uma criança ficar distante da outra? Né? Como é que você fala para uma criança não, né? Você tem que ficar 2 metros, é uma coisa impossível. Há alguma coisa especial, e aí o Cláudio também pode falar sobre isso,
do Dr. Edson, em relação às escolas, alguma recomendação? Como é que vão ser a retomada das aulas? Bom, as escolas aqui agora estão fechadas. E existe uma grande possibilidade de que elas continuem fechadas no outono. E isso gera um outro problema, né? Quer dizer, aí você tem o problema das famílias com 2 carreiras, né? Tanto o pai e a mãe, os dois têm 2 carreiras, tem os filhos, e como é que aí você coordena tudo? Porque mesmo a ajuda que você pode ter externa, aí você cria o problema de uma pessoa que não mora na sua casa e tem que ir e voltar todo dia, por exemplo, ou se morar tem que seguir a regra de todo o distanciamento, etc. Ou senão você se expõe a uma contaminação, não é isso? Então, aqui, por enquanto, as escolas estão fechadas, até a universidade. Nós estamos todos ensinando online, acho que eu comentei com vocês. O meu curso no verão agora está a ponto de acabar, mas no outono eu vou estar ensinando novamente, são 300 alunos. Então, vocês imaginam, 300 alunos para fazer uma aula pela tecnologia, não é brincadeira. Mas é como foi determinado e eu acho que corretamente. Porque senão, para que você possa, só as pessoas que realmente precisam, as essenciais, que vão pelo contato, com todo o cuidado como o Edson descreveu. Fora disso, a maneira de ficar isolado é você fazer através da tecnologia. E usar a tecnologia para o que ela é boa, né? A tecnologia ajuda, ela não às vezes a palavra em inglês vem primeiro na minha cabeça, mas ela não substitui, né? Mas ela ajuda. Então é parte daquela parceria que o Mauri falou antes, é usar os componentes que a gente tem para melhor manter-nos não doentes. O segredo agora é não ficar doente. Acho que o Edson concordaria com isso. Essa deve ser o objetivo primário. É viver com o cuidado para não adoecer. O Cláudio está na Flórida, né? Está na cidade de Gainesville. O Cláudio é professor. Para quem ligou o rádio agora, né? Para quem está ouvindo a gente pela comunitária, para quem está vendo pelo Facebook, o Dr. Edson está em Guaxupé, o Luiz Próspero está em São Paulo, o Mauri Paulo está em Guaxupé e eu estou em São Paulo também. O Douglas Antônio, nosso amigo, fala que isso aqui está virando um Manhattan Connection, né? Eu acho que hoje está bem por aí. Dr. Edson. Caetano, escola, eu acho complicadíssimo pensar em reabertura de escola nesse momento. O Brasil tem uma curva ascendente de casos, a gente não está na curva descendente, todo mundo espera o famoso pico. Eu acho que tem que começar a quebrar isso aí, porque você não espera um pico. O pico não é assim, vai ser no dia 15, a gente bate palma com o pico e no dia seguinte o pico cedeu. Cada cidade vai ter um pico, cada cidade tem uma curva. A gente está vendo isso nos outros países. A gente começa o inverno oficialmente agora. No final de semana a gente vai iniciar, as doenças respiratórias aumentam, a gente tem vírus novo circulando. Assim, não dá para esperar muito essa questão do quando o pico chega. Nós estamos passando num momento agora que talvez seja o pico. Pode ser que daqui a um mês a gente veja que os casos vão caindo, pode ser que não. Não dá para a gente estabelecer pontos-chave nessa doença assim, cravar com certeza. Todo mundo quebra a cara que faz isso, as previsões aí estão mostrando isso. A gente tem que ter cuidado sempre. E protocolo para a escola, nesse momento, eu acho impossível. Qualquer situação que você vai reunir aglomeração de pessoas é difícil demais. Criança, como você vai fazer? Igual você colocou o exemplo. Criança não para com máscara. Como é que você quer que ela fique sentadinha na carteira, isolada? Nós vamos criar uma bolha para as crianças na escola? Muito difícil. O fator bom nisso é que assim, as crianças têm sido poupadas na pandemia. Né? Os casos em crianças são muito poucos. Poucos descritos no mundo, embora mudou um pouquinho no continente americano em relação ao que a gente viu na Europa, mas em comparação com os adultos, muito menos afetadas, mas transmitem e levam para casa. Você colocar crianças junto, correndo, brincando, num ambiente que você tenta tornar seguro, é muito difícil.
Para esse ano, eu acho muito complicado. Vamos ver agora os casos em julho, como é que fica no segundo semestre. O Cláudio colocou a possibilidade de volta no segundo semestre nos Estados Unidos. Eu acho também que eles vão ver os casos, aguardar a curva para definir se volta ou não. Algumas universidades no Brasil, vocês viram essa semana, já cancelou, né? Para esse ano não tem atividade presencial. USP, Unicamp, elas já colocaram que só volta para atividade presencial, dependendo de casos, para o próximo ano. Claro que tem cursos que isso é possível, que isso é viável, outros não. E eu acho que aí vai ser um equilíbrio. Aquilo que você pode fazer à distância, nós vamos ter que estimular que seja feito à distância. O que for presencial, a gente vai ter que estudar muito bem como é que vai fazer isso, qual é o protocolo seguro para que as atividades voltem presenciais. Cada setor vai ter que analisar o seu, Caetano. Eu acho muito difícil a gente traçar uma estratégia aí para que seja usado em larga escala. Cada setor vai ter que analisar individual. Próspero. Então, eu queria voltar ao tema político que o doutor Edson falou. Quando se tem esse fla-flu no país, né? A favor ou contra Bolsonaro, as medidas. O que dá para analisar é o seguinte: há um completo descompasso entre o governo federal, os governos estaduais e até alguns municípios. Tem que ficar bem claro isso. Então, cada um está seguindo mais ou menos o que acha que tem que seguir, sempre atendendo, na maioria dos casos, as autoridades de saúde, que é o correto, né? A ciência, para tomar suas decisões. Voltando aí para o caso de Guaxupé, que hoje foi noticiado pela própria prefeitura, com 12 casos em um dia só, de 2 famílias. O que você imagina de um governante nesse momento? Não só uma live com a secretária de saúde, reúne a imprensa local, convoca uma coletiva, nem que for para amanhã, logo de manhã, 11 horas, que seja, com o prefeito, com as autoridades médicas, autoridades do judiciário, todo mundo junto numa mesa para explicar a situação e mostrar se Guaxupé está realmente entrando num pico de contágio, se isso foi ocasional ou não, o que está acontecendo nesse momento para explicar para a população o tamanho do problema que ela tem pela frente e que os governantes também da cidade vão ter que enfrentar de cara aberta e peito aberto. Se é a favor ou não, contra ou não me interessa. Tem que vir a público esclarecer o que está acontecendo, mas com autoridades, todas as autoridades. Não adianta só um secretário, um médico, um auxiliar, um presidente do comitê contra o coronavírus. Não, acho que tem que estar todo mundo amanhã explicando. O exemplo de governador, de governadores sérios, como o governador de São Paulo, que aparentemente tem sido, apesar dessa questão da abertura aí de ser controversa, né, mas pelo menos no início da pandemia o governo de São Paulo tinha lá o prefeito de São Paulo, né, eles próprios fazendo essa divulgação junto com uma equipe técnica. É mais ou menos isso que você está sugerindo. É mais ou menos isso, Caetano, mas ao mesmo tempo, quando começou aqui em São Paulo o governador o João Dória, mais o prefeito Bruno Covas e suas equipes, era uma coisa meio atendendo à saúde. Era muito claro a preocupação dele. Depois começou a crescer a questão política. Aí o próprio Dória já usava o espaço da coletiva para malhar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro malhava o Dória, então começou aquela troca de farpas. E aí, quando vai para a questão política, se esquece um pouco da ciência e da saúde e começa a acontecer os problemas. Uma coisa claríssima que ficou é que na minha área que eu atuo, que é o futebol, o Bolsonaro, desde o início, é a favor da volta do futebol para alegrar o povo que fica em casa e não pode sair, que o futebol tem que voltar, que não sei o quê. Os países na Europa que o futebol voltou, a retomada tem 15 dias, quase um mês na Alemanha, que foi o primeiro, cumprindo uma série de protocolos. Agora os protocolos também já foram mais abrandados, já se pode abraçar, jogador no banco de reserva pode ficar sem máscara, então está uma série de acontecimentos. Só que lá, a pandemia, teoricamente, está um pouco mais controlada. Aqui não. Então não dá para voltar ao futebol agora. Não dá para voltar ao futebol agora, mas o Bolsonaro quer que volte. Aí o Flamengo, que hoje é o grande clube poderoso aqui no Brasil, forçou a situação e vai jogar daqui a pouco, 21 horas, no Maracanã, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, tendo um hospital de campanha anexo ao Maracanã. O Complexo Esportivo do Maracanã é um hospital de campanha só para atender pacientes do coronavírus.
Então, você fica imaginando que situação constrangedora, por exemplo, de um Gabigol fazer um gol e comemorar, sabendo que a poucos metros de distância dele ali tem um paciente precisando de ar para respirar e para sobreviver. Então, para que isso? Porque precisa de dinheiro, os clubes estão falidos, como o comércio também está numa situação complicada, então precisa voltar ao futebol para entrar dinheiro. Só que o jogo não vai ser transmitido pela TV, não tem público no estádio, quer dizer, de onde vem esse dinheiro? Qual é a receita de um jogo que não tem ninguém vendo, só para cumprir já o campeonato? Aí, voltando à questão do Dória. O Dória ficou sabendo dessa história que o Flamengo conseguiu com o Bolsonaro, que o futebol voltasse no Rio de Janeiro. O que ele fez? Ele vetou os clubes daqui da capital de treinarem a partir dessa semana que vem, porque ele acha que ainda não tem, os protocolos não foram cumpridos e ainda tem que esperar um pouco. Ao mesmo tempo que ele libera os shopping centers, né, para público, para o comércio local. Os treinamentos de jogadores nos grandes clubes, eles não são feitos em centros de treinamento, com pouquíssimas pessoas, no máximo 40 pessoas, ao ar livre. Quer dizer, o risco que vai correr é um jogador chegar contaminado quanto a outro, mas os clubes têm um certo recurso, vão fazer testes, coisas que não acontecem no comércio, com os funcionários das lojas, dos supermercados, poucos fazem teste com seus funcionários. Os clubes são obrigados a testar os jogadores, toda a comissão técnica. Só que o Dória, para contrariar o Bolsonaro, só vai permitir a volta dos treinamentos aqui em São Paulo dia 1º de julho. E nós estamos aqui no dia 18 de junho. Quer dizer, os clubes aqui vão ser prejudicados porque nos outros estados já estão sendo liberados os treinamentos. Treinamentos, coisa bem fechada, não é para todo mundo ir lá e ver um treino, não. Então, assim, é questão política, briga política, desnecessária nesse momento, a meu ver. Então, volta naquela situação. Quando passa da ciência, da saúde e vai para a política, aí a gente está perdido, porque essa safra de governança que a gente está tendo agora, vamos desculpar, mas cada um atira para o seu lado, cada um quer o seu benefício, e isso está completamente errado e justifica até um pouco esse crescimento absurdo de mortes diárias que a gente está tendo aqui no Brasil, acima de 1.200, 1.300 casos e mais casos. A gente está beirando a 1 milhão já de infectados, deve atingir essa marca aí no fim de semana, do jeito que as coisas estão indo. Então, é uma questão assim, falta coordenação política, falta um preparo maior dos nossos governantes para encarar a situação de frente. Por isso que eu estou falando, nessa hora, é hora de mostrar autoridade, de fazer valer os seus protocolos, atendendo à saúde. Em ano eleitoral é difícil, hein? Ainda mais os prefeitos. E aí a gente percebe que no começo teve uma adesão. Aliás, 7:03, boa noite para os ouvintes da Rádio Comunitária que estão ouvindo a gente agora. Muito obrigado pela audiência. A gente está ouvindo aqui o Luiz Antônio Próspero, jornalista, Dr. Edson Leite, médico pneumologista, Cláudio Spiegel, engenheiro, e Mauri Paulo, diretor do Cine 14 Bis. Próxima terça-feira tem mais live ao vivo aqui pela Comunitária. Valeu, gente. Bom, estava dizendo aqui que os prefeitos, no começo, havia uma maioria da população, ou pelo menos um sentimento de que, não, vamos fechar sim, né? Aí, com o tempo, as pessoas foram se cansando, parece que a opinião dos políticos, né, de fechar, ou a firmeza dos políticos em fechar, parece que foi amolecendo a partir da pressão das pessoas. Isso a gente vê em várias cidades do Brasil. Como que volta no nosso tema do protocolo, né? Hoje era discutir um pouco dos protocolos disponíveis aí para combater o coronavírus. Se você tem um protocolo que atende a saúde, mas tem que atender também a parte política, aí fica difícil. O Próspero acabou, nessa fala dele, acabou trazendo um spoiler da terça-feira, que a gente trata a live exclusiva sobre eventos esportivos. E aí a gente tem, acho que até 2 pautas legais aí dentro dessa live, que é o jogo de hoje, que é realmente um absurdo que o Flamengo, que o Bangu, no Rio de Janeiro, enfim, estão fazendo. E ontem a comemoração da torcida do Napoli, né? Que o estádio estava vazio, mas o Napoli foi campeão da Copa da Itália e as ruas lotaram de gente para se comemorar. E aí eu trago para o que a gente viu agora há pouco, depoimento da prefeitura, que eu deixo essa pergunta para o Dr. Edson. A gente viu no depoimento da secretária que ela apresenta a efetividade do controle que o comitê tem
com o isolamento domiciliar, porque das duas famílias existia um contaminado em cada família, né, e eles acompanhando por telefone e fazendo testes nos demais familiares, chegou o resultado hoje, então de um em cada família temos 12 contaminados, na média cada um contaminou 6. É eficaz esse isolamento domiciliar? É difícil a gente falar assim, com base na família, porque a gente precisa conhecer essa família específica, né? Como é que são as condições de vida deles, compartilhamento de quartos. Porque, assim, quando a gente dá essa orientação, né, Mauri? Se você tem um caso em casa, fique no quarto isolado, no banheiro isolado, não compartilhar talheres, toalhas. Isso é válido para uma parte da população, né? Tem que lembrar que o Brasil é um país de contrastes absurdos. E eu acho que isso falha muito as organizações de saúde, nós, médicos, governo, protocolos, para não olhar para as camadas menos favorecidas da população. É muito fácil a gente falar assim, fica no seu quarto, no banheiro separado, com refeição separada, com tudo. Se a pessoa mora na casa que tem um quarto, 5 pessoas que dividem a mesma cama, assim, é impossível a gente exigir isso. Aí é o papel do governo, né? Precisa fornecer recursos para essa população se manter, para ele não precisar ir trabalhar, para ele ter uma condição de vida mais digna, para que ele possa colaborar também para não proliferar a pandemia. Então, assim, o controle ele é eficaz nesse sentido, eles identificaram o caso, eles testaram a família, eles vão isolar as pessoas. Agora, e as condições de vida dessa família? O que a gente fez para ajudar eles nesse período da pandemia? Aí é que é uma questão importante, que é um papel importante do governo. O Luiz falou, né, a situação da politização da pandemia. Vou só citar um exemplo. A Nova Zelândia fechou o país, eles fizeram um lockdown. Vamos deixar claro que o Brasil nunca fez lockdown. O Brasil nunca bloqueou. O Brasil fez um distanciamento social meia boca. Vamos falar o termo correto, né? A gente, em momento algum, parou o país, fez todo mundo ficar em casa, só saía quem tinha autorização para poder sair. Isso nunca aconteceu. A gente sempre teve toda a liberdade de sair, de trabalhar, sempre foi muito relaxado a questão do distanciamento aqui. Lá eles fizeram lockdown, fecharam o país com dois casos. 2, eles fecharam o país. Eles estão bem, eles testaram todo mundo, eles conseguiram isolar, eles estão saindo bem dessa situação. Alguns outros países fizeram isso também, estão saindo melhor. Agora, a gente vai exigir isso do Brasil, um país desse tamanho? Até poderia, se a gente tivesse um governo que fosse firme nessa decisão, mas nessa briga política, impossível. A questão do futebol, que o Luiz colocou, um dos maiores fatores que contaminou a Itália, o norte da Itália, foi um jogo da Champions League. Né? Eles calculam que de lá saíram pelo menos 30 mil pessoas contaminadas. E levaram para a Inglaterra, levaram para a Espanha. O time que jogou de lá, se não me engano, foi o time da Espanha, que voltou, contaminou mais uma turma. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nessas manifestações grandes, em querer apressar isso e não se basear porque a Alemanha voltou, porque a Espanha está voltando. Eles estão em outro momento da pandemia, não é o nosso momento. Não dá para a gente ver os restaurantes na França, olha, o pessoal está saindo, eles estão indo no restaurante, nós vamos também. Nosso momento é outro, é diferente. Vamos com calma nisso. A gente ainda precisa diminuir o número de casos, diminuir o ritmo de contágio, para a gente pensar numa abertura maior, mais geral, com as pessoas circulando dessa forma. Não é para o comércio ficar fechado, não é isso não, a gente vai abrir com cautela. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando os protocolos municipais, né, no caso da região, ele fala em contaminação na mesma família, doutor? É considerada a mesma família quem mora na mesma casa ou família sanguínea mesmo? Um primo que mora na casa vizinha, que veio numa festa, alguma coisa assim? E são pessoas que convivem no mesmo ambiente, dividem a mesma casa, né? Agora, você precisa estender isso para as relações de trabalho, porque essas pessoas também passam muito tempo juntas, né? Então, você tem as duas questões importantes, o contato domiciliar e o contato do trabalho.
Agora, se você tem comunidades que convivem muito próximo, a gente tem que estimular não fazer isso nesse momento, né? Isso precisa estar sendo feito. Você não pode ter essas reuniões comunitárias, reuniões de condomínio, reuniões de confraternização, reuniões em prédio. Isso a gente não pode estimular no momento de forma alguma. As pessoas vão ter contato, o risco de contaminação é muito alto. O doutor Edson, o senhor falou de reunião, todo mundo feliz, né? Foi de fato uma festa muito bonita, mas ninguém usando máscara, todo mundo abraçado. E tomara que nenhuma daquelas pessoas que estavam ali, alegrando sim os velhinhos, né? Pessoas voluntárias, pessoas que têm um coração muito grande, tomara que nenhuma dessas pessoas tenha o coronavírus sem saber, porque eu fiquei bem preocupado com essa cena. Caetano, todo asilo, lar de repouso, clínica especializada em cuidados, são ambientes de alto risco. O grau de contaminação nesses lugares é altíssimo. A gente tem relatos aí, Espanha, Itália, Estados Unidos, dramáticos, de buscar corpos nesses lugares, sem chegar lá e encontrar 8, 10 pessoas mortas. Exatamente. Você imagina, numa situação do asilo, quantas pessoas cuidam lá? Uma, duas que acompanham os idosos, elas vão em todos os quartos, elas levam a medicação para todos, fazem a comida, vão cuidar. Então, assim, se uma contamina, fatalmente você vai contaminar as outras. Fazer festa nesse momento, em qualquer tipo de situação, não só o asilo, independente da ideia, do mérito, do cuidado, mas a gente não pode estimular isso, não tem condição. Reunião social, nesse momento, juntar grandes aglomerações de pessoas, é muito difícil. Eu acho isso complicadíssimo, porque, assim, basta um contaminado, você vai contaminar o restante. É triste. Esse é o fator, né? O fator é que não precisa muito. Uma vez que você sair fora do caminho, se você contaminar, perdeu todo o investimento que fez antes para poder chegar no novo normal. E o que o Edson falou é exatamente o que aconteceu aqui. Os relatos de casas de idosos, é uma coisa muito triste o que está acontecendo, porque o índice de contaminação é altíssimo. Eu quero até aproveitar para deixar claro a todo mundo que nos ouve, claro que nós usamos o tempo todo da ciência, do conhecimento, de parâmetros ou de outros países, inclusive, o Cláudio participou, falando um pouco sobre a realidade na Flórida, como está, tivemos da Nova Zelândia também participando, da Itália, são parâmetros a serem seguidos, mas a realidade é diferente, a realidade dentro do Brasil é diferente. O que está acontecendo na cidade de São Paulo não é a mesma realidade do interior de São Paulo, como Tapiratiba e Mococa, que não é a mesma realidade de Guaxupé e Guaranésia, por exemplo. Mas serve de parâmetro, e é isso que a gente está dizendo. O que talvez já passaram na Europa, talvez passem de novo, mas nós estamos passando agora. A falta de conhecimento da doença, que vem crescendo o conhecimento a cada dia, mas a falta de conhecimento há 3 meses atrás, quando a Prefeitura Municipal de Guaxupé, por exemplo, decretou o fechamento, era o que se tinha de informação na época, era o que se achava correto. Pode se questionar hoje, será que fechou muito cedo? Mas já foi. Talvez agora seja o momento de fechar de novo. Repensar o protocolo de novo, porque esse é o momento. Tá? As informações estão chegando a cada dia e as decisões têm que ser tomadas a cada dia. E aí eu emendo, doutor Edson, para deixar uma pergunta para vocês. Muita gente usa como parâmetro o município de São Paulo. O município de São Paulo está tomando as decisões mais seguras, tecnicamente falando? E outra coisa, uma curiosidade, como você se informa? Como você consegue se informar sobre os acontecimentos que estão acontecendo? Eu vou deixar a pergunta e vou pedir licença um minutinho e já volto para ouvir. Já estou ouvindo a resposta. Tá. Bom, vamos lá. Sobre as decisões do governo de São Paulo, é difícil a gente julgar, assim, até porque eu não acompanho nada relacionado ao governo de São Paulo ou de colegas que estão acompanhando, a gente acompanha pela imprensa. Eu acho que eles acertaram em muitas coisas, serem mais duros
com a questão do isolamento, mais firmes com essa flexibilização, mas é puramente uma opinião pessoal de quem está acompanhando as decisões pela imprensa. Aqui em Guaxupé, eu acho que eles fizeram o correto na hora que fecharam, seguiram a determinação, tinha que fechar mesmo. O que eu acho que é difícil hoje é a gente ficar assim, mas está na hora de abrir, demorou muito, precisava ter esperado um pouquinho mais. Eu acho que a gente ainda tem muita noção, Caetano e colegas, que assim, isso vai durar 2, 3 meses, acabou, e a gente volta para a vida que a gente tinha antes. Eu acho que a gente precisa entender que não é assim mais. Essa pandemia vai durar, ela vai durar em meses, talvez dure mais 1, 2 anos, a gente não sabe. Então a gente não pode ficar com essa visão que eu preciso voltar para o meu trabalho como eu fazia antes, eu chego às 8 horas, eu almoço ao meio-dia, eu saio às 6, depois eu vou para o bar tomar uma cerveja, muito louco. Isso mudou totalmente, a nossa vida não é mais a mesma, ela não vai voltar a ser como era antes. Talvez nós vamos caminhar para um mundo aí que a gente abre um pouco, fecha novamente, mas sempre se proteger, até a gente ter uma vacina eficaz. Então, acho que a gente fica muito com a visão de que nós precisamos voltar para a vida normal. Esquece. O normal já era, isso não vai acontecer mais. E mesmo quando tiver vacina, tudo a gente vai voltar para um outro mundo. Talvez um mundo mais seguro, um mundo mais protegido, quem sabe um mundo mais solidário, tomara, né? Agora, pelo que a gente vê aí das discussões políticas, parece que não vai ser assim, infelizmente. E o Mauri perguntou como é que eu me informo, né? Ó, eu sou fã da imprensa. Então, assim, o pessoal... Não é que o Luiz está aí, não. mas eu sou fã da imprensa porque o Luiz e o Caetano estão aqui, eles não vão me desmentir. Vocês têm que checar os fatos. Às vezes erra, às vezes a fonte não é confiável, mas vocês têm que checar os fatos. A internet, o WhatsApp, o Facebook não checa fatos. A gente só vai passando adiante. E a gente passa adiante um monte de bobagem, um monte de notícia ruim, um monte de besteira. Então, assim, como é que eu posso me informar sobre um tratamento na Espanha vendo um vídeo da médica que gravou um vídeo na Espanha? Qual que é o grau de evidência nisso? O que que significa para a comunidade científica? Nada. Nós precisamos ter informação confiável. No caso de informação médica, a gente tem que buscar informação médica confiável. Nas revistas sérias, nos trabalhos sérios, nos estudos bem feitos. Não pode ser na opinião pessoal. Opinião pessoal é o que deu certo na minha experiência. Isso para a comunidade científica é nada. A importância é nenhuma. Então, assim, a gente tem que ser mais criterioso com a informação, com o que vem, e não acreditar nas bobagens, nem entrar no jogo político. Então, assim, às vezes eu vejo assim, a Folha de São Paulo divulgou. Não, isso eu não vejo porque isso é petista. Sabe? É difícil a gente também ficar entrando nesse tipo de discussão. Aí desanima, aí é difícil. O Luiz pode falar melhor que eu sobre isso. Não, é terrível, doutor, porque assim, trabalhei 32 anos dentro de uma redação de um grande jornal, né, o Estadão, Jornal da Tarde aqui em São Paulo. Então eu vivi todos os processos de criação de se você fazer um jornal, o quanto que é difícil fazer um jornal, né? E o quanto que é trabalhoso você conseguir uma grande informação, uma boa informação e a informação correta. Porque você chegar frente a um entrevistado e ele falar e você anotar e publicar é uma coisa, como se ele está falando a verdade ou não. Então tem uma série de fatores aí. Pouca gente imagina como é o trabalho de um jornalista para conseguir uma informação correta e para quem for ler também acreditar naquilo que está lendo. Nesse momento que a gente está vivendo, então, com a internet aí, todo mundo tem no seu celular, é muito mais difícil ainda. Qual que é a recomendação que todo mundo faz? Vai em cima de quem tem credibilidade, quem trabalha com a notícia já há um bom tempo e costuma acertar, costuma ser correto, costuma ser fiel aos fatos e não interpretar do jeito que acha que tem que interpretar. Então, assim, as referências têm que ser a grande imprensa que a pessoa está acostumada a ver e confiar. Jornais são centenários, as TVs estão aí há muitos anos, então dá para você ter uma noção, esse jornal não é muito bom, publica coisas boas ou não, é falso ou não. Você tem uma certa noção do que é bom, do que é correto, do que é sério,
né? Dá para você discernir. Agora, o que não tem é você receber notícia no WhatsApp sem saber de onde veio. Eu canso de receber todos os dias aqui milhares de notícias no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais, assim, que eu fico até assustado. Muita gente acreditando, achando que aquilo é verdade. E aí você fala, eu costumo assim, quando eu não deleto o bloqueio, eu devolvo, falo, isso é lixo, isso é mentira. Que é um jeito que eu entendo que é mais fácil para você combater essas notícias falsas, as famosas fake news. Então, assim, nesse momento, eu acho que todo mundo tem que se cercar do que é sério, né? Qual a informação mais correta, mais precisa, qual é o veículo que trata melhor essa informação, porque acesso você tem. Na internet você tem acesso a todos os jornais do mundo, a todas as TVs do mundo, as rádios, tudo. Você tem onde tirar boas informações. É só você traçar um parâmetro de qual que você realmente tem que acreditar. E é isso que eu faço também aqui na minha vida. Eu, a vida inteira, li jornal, né? Sou um devorador de jornais agora, não mais no impresso, mas na online. Gosto e leio quase todos os dias, leio jornais da Espanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Quando eu não consigo, porque o meu inglês não é nada bom, então eu ponho no Google Tradutor as matérias e vou me informando. Mas eu sempre vou em cima dos veículos que têm credibilidade, que eu acho que isso que todo mundo tem que fazer, e não só ficar acreditando em cada videozinho que recebe aí no WhatsApp. Muito bem. Mauri voltou de máscara? Tem gente no cinema aí, Mauri? Tem, gente, eu vou ter que terminar a live de máscara, porque eu estava esperando mesmo um engenheiro técnico que veio nos ajudar na manutenção de uma das pipoqueiras. A gente está aproveitando esse período também para fazer uma repaginada, uma manutenção geral. E ele combinou de vir às 7, chegou em ponto e tive que descer correndo para abrir para ele. Quando é que o cinema vai abrir para o público? A gente já está fazendo isso, viu, Caetano? A gente já criou o protocolo, né? Apesar de não estar aberto ao público, mas o escritório, em parte, continua. Na verdade, nós temos hoje uma pessoa só vindo ao escritório a cada dia sim, dia não. Os demais estão todos em home office e eu também, que venho quase que diário. E aí o protocolo é isso: se tem alguma pessoa, se tem uma pessoa sozinha, sem máscara. Se tem qualquer outra pessoa junto na empresa, não é nem no ambiente, a gente já coloca a máscara. Não tem previsão de retorno, Caetano. Não há perspectivas. Na Alemanha voltou os eventos culturais há 2 semanas, com distanciamento, né? Eles estão respeitando lá 25%, eles estão usando como ocupação. A nossa expectativa aqui é de uma ocupação de 30%, com retorno até ontem. A gente trabalhava com a expectativa de voltar na segunda quinzena de julho, 16 de julho, 16 do 7. Hoje a gente já trabalha com a expectativa de agosto. Depois da notícia de 12 contaminados na cidade, pode ser que protele um pouquinho mais, porque essa decisão também é municipal. Cada município vai definir a sua estratégia. Então 30% vai ser assim, a sala normal, mas aí as cadeiras isoladas, né? As pessoas vão ter que ficar cada um numa cadeira. O protocolo nosso está o seguinte: nós estabelecemos que fileira sim, fileira não vai ser ocupado, e as poltronas ocupadas vão ser só em pares, só de 2 em 2, e só pode ocupar 2 se as 2 pessoas se identificarem como moradores da mesma casa. Uhum. Aí eles podem sentar juntos. Se vier uma pessoa sozinha, ele vai sentar sozinho, ao lado dele vai ter ninguém. E sempre que tiver uma poltrona ocupada, 3 vazias para cada lado. Isso garante um distanciamento de pelo menos 1,80 m. Olha, gente, além do uso de máscara. Eu vou ter que me ausentar rapidamente, daqui a alguns minutos. Eu queria só fazer mais um ponto, antes de eu desligar. A conversa sobre que o Prosperi falou sobre a politização da decisão que está acontecendo agora. Aqui nos Estados Unidos, existe também uma espécie... Nós estamos num ano eleitoral, então existe aqui também uma politização sobre abre ou fecha, etc. Como o que os políticos deviam fazer agora é a parte deles naquelas parcerias que o Mauri falou antes, que é prover recursos. Em vez de tentar impor uma ordem, aproveita que há uma desconexão, vamos dizer assim, entre política, para deixar o outro em paz. Porque cada município tem uma realidade. O Edson falou bem.
Cada município tem uma realidade. Então, não adianta vir uma lei federal que tem que fazer isso. Assim não funciona. Então, o governo federal, e isso foi feito aqui, o governo federal se concentrou em elaborar e implementar programas de apoio de recursos para a população. Isso pode ser feito a nível federal, pode ser feito a nível estadual, e, na realidade, quem deve ditar a regra é o prefeito nisso, porque cada município tem uma realidade. Então, aproveita essa desconexão que existe, essa briga política, vamos dizer assim, para um deixar o outro em paz e deixar com que os protocolos sejam específicos para as realidades que cada município está atravessando. Né? Acho que essa foi um pouco do que aconteceu aqui. Cláudio, posso fazer uma pergunta para o Cláudio, Caetano? À vontade. Seguinte, Cláudio, aqui a gente tem um movimento de WhatsApp que é impressionante no Brasil. Acho que talvez já vi umas pesquisas que é o maior do mundo, né, de volume de mensagens. Como é que vocês lidam com as fake news aí nos Estados Unidos? E o Cláudio tem um filho médico, um colega ortopedista muito bom. Também tem Fla-Flu aí de tratamento, Cláudio, para Covid-19, ou isso é uma coisa específica aqui do Brasil? Não, eu não ouvi nada aqui parecido com o que você descreveu como Fla-Flu aí, entende? Mas o WhatsApp, na realidade, nós temos o contato também mais com o Brasil. Não tem, aqui nos Estados Unidos não tem o WhatsApp não tem esse movimento aqui como existe no Brasil. Não Então, existe aí um Steve Bannon? Não existe. Só aqui. Um tal de Steve Bannon não existe aí, só aqui. Claro que existe. Claro que existe. Existe também muitas fake news aqui também. Mas isso é tudo igual. É como vocês falaram. A gente tem que ter credibilidade, né? E acreditar só no que a gente pode acreditar. Existem vários sites que fazem o teste dos fatos do que está sendo publicado. É usá-lo. Nós temos... Eu sou até gerente de um grupo eletrônico dos meus colegas de turma da Politécnica em São Paulo. Um monte de velhinho, que está lá no WhatsApp toda hora. E a gente usa, vários de nós usamos, cada vez que vem a médica da Espanha, isso eu sei pelo exemplo que você está falando, porque ela chegou aqui também falando coisa que não era para falar, né? E a gente imediatamente checou os fatos nesses sites, que é uma espécie de mocinho e bandido, né? Quem é, se o site está na frente, se a notícia está na frente, mas isso é igual. Isso é igual em todo mundo, não é só nos Estados Unidos e no Brasil. Isso é igual em todo mundo. Então, como é que a gente faz aqui? Em termos de tratamento, Edson, eu converso com o André diariamente. A gente tem uma preocupação muito grande com ele, porque ele está, como você, está na frente. Ele é cirurgião, né? Então, ele, inclusive, às vezes relata operar em pacientes que são positivos de Covid-19. Então, é uma preocupação grande dele com os filhos, a casa dele, etc., e conosco. A gente só se fala à distância, bem à distância, ele e as crianças dentro do carro. Então, é uma situação difícil, mas é aquela paciência que nós discutimos no começo. Tem que ser assim. Esse agora é o novo normal, para a gente continuar andando para frente. Muito bem. Ô Cláudio, agora nós vamos falar da prisão do Queiroz e da demissão do Weintraub. Então nós vamos ficar mais umas 3 horas conversando aqui. Não, tô brincando. Tá bom, então eu vou me pedir licença a vocês. Eu agradeço o convite de participar. Edson, muito bom vê-lo. Um beijo na família aí por nós, por favor. Próspero, foi um prazer. E você é corintiano? Eu? É. Com esse sobrenome, o primeiro sobrenome é De Simone, o segundo Próspero, eu acho que não. Por isso é que eu perguntei. Mas foi um prazer conversar com vocês e continuem fazendo um trabalho bom, um trabalho sério de informação. Viu? Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Um abraço, Cláudio. Manda um abraço a todos aí. Bom, a gente já pode ir encerrando também daqui, né? O que mais que ficou faltando a gente falar? Próspero, o que você quer dizer para encerrar aí o proseio? Não, assim,
voltando lá desde o início da nossa live, dizendo da importância da informação nesse momento, da credibilidade da informação, dos protocolos a serem cumpridos sempre, né? Sempre atendendo as autoridades de saúde, né? E tentar explicar um pouco mais o que está acontecendo em Guaxupé depois desse alarme aí, com 12 casos em um só dia de 2 famílias. Gostaria muito de entender realmente o que está acontecendo na cidade, embora o combate ao coronavírus tenha sido eficiente até aqui em Guaxupé desde março. Mas ainda aguardam-se mais decisões e também que a população tenha consciência de que o momento é crítico. Não é um momento de liberar, de oba-oba, e de cada um se cuidar e também pensar no próximo. É isso aí. Obrigado, Gordo. Gordo, a gente fala Gordo aqui, mas para quem pegou do meio para frente, né? Estranho, falaram um como pouco Gordo. Luiz Antônio Próspero e o Gordo. A gente é sério, né? Não pode falar. Fala próximo. Próspero. Ô, Caetano, eu quero, antes de ouvir a palavra do Edson, sem querer te cortar e já cortando, só deixar o convite para terça-feira, então, dia 23, às 18 horas. A gente vai falar sobre o esporte em época de pandemia, os protocolos de retorno ao esporte, principalmente ao futebol, que é um dos maiores eventos esportivos do planeta. Vai estar batendo papo com a gente o Luiz Antônio Próspero, o Mauro Martins, o secretário Marcos Muled, que ele tem alguns problemas de tempo, que se ele não conseguir vir, virá o representante de esporte do município. E o doutor Fernando Jorge Jerônimo, não sei se o doutor Edson conhece, mas ele é médico em Guaxupé, médico do esporte, e também vem bater um papo com a gente sobre essa retomada, e inclusive também a gente vai tentar abordar um tempo sobre as academias, esses protocolos para as academias. A gente viu o Dalton na última terça-feira, que é um profissional de educação física na Itália, dizendo os protocolos que as academias lá adotaram, como, por exemplo, dentro da academia se usa um sapato específico, não se usa o mesmo da rua. E também, aí a confirmar, nós temos algumas pautas, só não sabemos as datas, mas a gente vai tratar sobre esse marketing digital, essas vendas online, na outra quinta, possivelmente. E também uma pauta que é interessante, que casa com essa discussão que a gente teve sobre o WhatsApp, que será sobre marketing digital em campanha política e marketing digital em época de pandemia. É um professor que nós vamos convidar, inclusive foi professor do Caetano, e eu acho que vai ser muito bacana já na próxima semana. Tem algumas pautas legais aí. Doutor Edson, mais uma vez obrigado, antes das suas considerações. Pessoal, chegou a onda, fique em casa, não faça festa, evite sair, use álcool em gel, use máscara, não compartilhe objetos pessoais. E eu acho que a gente podia começar aqui, Caetano, talvez até uma crítica positiva, e eu vou já citar um elogio ao supermercado. Eu não vou criticar quem não está fazendo, eu vou elogiar quem está fazendo, que eu tive oportunidade de ver. Eu também não tenho saído, a não ser de escritório para casa, mas o supermercado Toninho, eu tenho visto com bons olhos as ações deles de coibir aliás, quando tem fila na porta eu já nem entro, mas eles deixam determinada quantidade de pessoas entrarem. Se chegou no limite, eles não deixam as pessoas entrarem, organizam fila na porta, com distanciamento de 1,5 metro. Na entrada, eles higienizam, jogam álcool em gel na sua mão, existe álcool em gel ao lado dos carrinhos para você poder higienizar. Nos caixas tem o acrílico de proteção e álcool em gel para higienização também. E eu acho que são protocolos seguros e é um lugar que eu acho que a gente deve mencionar como positivo, como exemplo positivo de combate. Doutor Edson, obrigado. Isso. Caetano, eu que agradeço, Mauri, mais uma vez pelo convite, a oportunidade que vocês me dão aqui de tentar ajudar um pouco a população. Esse espaço aqui é muito bacana, tem uma audiência fantástica, o alcance que vocês têm é mundial hoje. É muito bacana, eu acho muito legal. Obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou às ordens. O Luiz falou do controle em Guaxupé. Eu acho que a gente estava numa situação muito boa em Guaxupé. Embora com uma testagem baixa, mas uma situação
relativamente confortável. E eu acho que isso confundiu um pouquinho realmente a população no sentido de relaxar um pouco. E a partir do momento que você abre o comércio, isso é natural. Os casos vão aumentar, as pessoas circulam mais. Mas eles não aumentaram, e aí eu quero dar um dado positivo a ponto de sobrecarregar o sistema de saúde. Assim, a gente não tem sobrecarga na Santa Casa, a gente não tem ocupação total dos leitos da UTI com Covid-19, a gente não tem uma taxa alta de óbitos, isso não está acontecendo na cidade. Isso a gente precisa também ser muito claro e muito transparente. A gente tem um aumento do número de casos que é preocupante, que serve como sinal de alerta. Então, vamos ligar o sinal aí de atenção e redobrar as medidas de proteção. A gente estava falando de protocolo, que é o tema. Como é que eu fiz aqui no consultório? Meu consultório, a orientação é a pessoa vem com máscara sempre e, no máximo, um acompanhante. Então, não pode vir mais família com 5, 6 pessoas para trazer a pessoa para consultar. Não vai acumular na recepção. E se vier mais gente, vai ter que esperar fora, no carro ou na rua, com um distanciamento. Então, acho que isso, cada comércio, cada situação precisa ver a sua realidade, o que ela pode adequar. O Maurício citou bem o supermercado, e é um exemplo mesmo. Quando eu passo lá no Toninho, eu também fico impressionado como eles estão seguindo direitinho as recomendações. Eu só acrescentaria a Face Shield. Essa eu sou defensor, que isso a gente tem que levar para a população. Que é aquela máscara transparente que é tipo um escudo, né? Escudo de rosto, né? Barata, fácil de limpar, reutilizável. Acho que essa é uma medida que a gente precisa reforçar e insistir. Mas cada setor, como o Mauri tem no cinema, como as academias vão ter agora, eles precisam ver qual é a realidade deles e o que pode ser feito para a gente tentar amenizar o impacto da pandemia. Muito bem. Obrigado, Luiz Antônio Próspero, Dr. Edson Leite, Mauri Paulos. Até a próxima, gente. Um abraço, Caetano. Obrigado às páginas que retransmitem a gente. Você está vendo aí essa nossa live por diversas páginas distintas. Nosso muito obrigado a essa rede que contribui para a gente espalhar essa mensagem do hashtag Fica em Casa. Boa noite.